Rapaziada, que aconteceu com o Corinthians, hein? Que situação! O Corinthians agora se encontra muito perto de uma eliminação nas fases preliminares da Libertadores de novo. O Corinthians tomou de 3-0 no Equador pro Barcelona, que é um time que não é... A gente falou no Flow Esporte Clube, e o Kroos é o corintiano que a gente tem na casa, então a gente comentou com isso lá, que se o Corinthians jogasse contra o Barcelona do Equador, do jeito que jogou com aquele Universidade Central lá, ia tomar taca. E tomou uma feia. 3-0, que poderia ser mais. Teve bola na trave. Teve gol anulado. Teve... Nossa senhora! E, né, o torcedor tá completamente revoltado com o que aconteceu, mostrando aí a grande exposição que é, como tá exposta essa zaga do Corinthians. E aí eu vi muitas críticas ao Ramon Dias, e com razão. O Ramon Dias fez uma escalação confusa. Eu gostaria que vocês, corintianos, me ajudassem aqui a entender um pouco essa escalação, que foi assim, ó, Hugo no gol, obviamente. Aí teve, foi 3 zagueiros, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o João Pedro. E aí, o Gustavo Henrique tá voltando, e eu acredito que ele colocou o Gustavo Henrique também pensando na questão do jogo aéreo, que tem sido um ponto muito fraco do Corinthians nos últimos jogos. Só que mesmo assim não adiantou, tomou gol de cruzamento igual. E aí foi meio campo, o Alex Santana e o Bidon de volante, Garro no meio de campo, nas laterais Mateuzinho e o Hugo, que o Hugo é difícil, né, a gente sabe, e no ataque o Roberto e o Memphis. E aí assim, cara, eu vou olhar aqui, ó, na reserva, tem o Michael, tem o Romero, tem o Thales Magno, tem o Carrilho, que entrou, e o André Ramalho, todos eles entraram. E os outros nem tanto tal. Mas, pô, galera, o Carrilho não é titular desse time, gente? Não era melhor, sei lá, jogar com 2 zagueiros e o Carrilho e fazer um meio de campo um pouco mais forte? Não sei. Mas pra mim o Carrilho é titular desse time. Eu acho que joga mais bola do que muitos que estão aqui. Só que a defesa do Corinthians tá um negócio muito preocupante. E aí você vê, né, eu acho que foi o terceiro gol, que o Hugo sai todo errado na bola e acaba cedendo o rebote pros caras e é o terceiro gol. E assim, foi falha do Hugo? Acredito que foi uma falha sim. Mas você vê que isso é a postura de um goleiro que não confia na sua defesa. Não confia nada na sua defesa. E aí vai tentar resolver do jeito que dá. E aí acaba errando. Que partida foi essa do Maicon, gente? A marcação dele no cruzamento do cara lá. Meu Deus do céu, cara. E um ataque inoperante. E o Rodrigo Garro, né, cara? A chance que ele teve de dar a bola pro Yuri Alberto fazer o gol, e ele teve várias, no mesmo lance, ele teve umas 3 chances de dar a bola pro Yuri Alberto sozinho, e ele não deu a bola. E aí, né, o Barcelona, do Equador, que não tem nada a ver com isso, simplesmente passou o carro. Um time muito mais limitado do que o Corinthians, um time tecnicamente muito abaixo do que o Corinthians. E conseguiu dominar o jogo e macetar o Corinthians, mas que doideira, 3-0, cara. 3-0 é muito complicado de resolver, gente. Não tem muitas histórias de você reverter um 3-0. Não é muito comum isso. E aí a gente tem aqui nas estatísticas, né? Foram 17 finalizações do Barcelona contra 6 do Corinthians, cara. É muita coisa, pô. O Corinthians teve um chute a gol só, pô. Um só. Então, foi uma coisa bizarra. O Corinthians já tem dificuldade de jogar fora de casa há muito tempo, né? Não é de agora, mas o Corinthians fora de casa não consegue render. Só que, cara, tomar 3-0, eu sei que é difícil pra um time como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, tomar um 2-0 e falar, galera, vamos segurar porque tá muito ruim e a tendência é piorar. Eu acredito que nem tem como você, no Corinthians, ter essa postura. Só que era a correta de se fazer, inclusive, nesse momento. Porque esse 2-0 pra Arena é algo que eu consigo ver como reverter. Mas do jeito que tava, o Corinthians foi tentar e tomou mais. O Corinthians não conseguia segurar os contra-ataques, cara. Foi uma coisa doida isso. Foi uma coisa doida. Então, assim, o time muito mal organizado. As peças não se encaixaram. Escalação, na minha opinião, bem equivocada em alguns aspectos aqui. Cara, eu queria saber de você, corintiano. O que você tá achando disso? É impossível reverter o 3-0 em casa? Não é possível reverter o 3-0. Não é impossível. Mas é muito improvável, né, gente?
Porque se o Corinthians vai se abrir pra ir, lembrando que esse mesmo Corinthians, em casa, tomou 2 gols do Universidade Central da Venezuela, que é um time fraquíssimo. E o Barcelona é um time muito mais qualificado, um time muito mais cascudo, um time que nos últimos anos jogou 2 semifinais da Libertadores. Não é um time qualquer, não é uma Universidade Central que você nem sabe, nunca tinha participado da Libertadores, não. É um time mais cascudo e muito mais complicado de se lidar. Então, se o Corinthians, com essa defesa, que tá parecendo a peneira nos últimos tempos, joga. É engraçado, né? Porque joga muito bem no Campeonato Paulista. Foi pra Libertadores. São 3 jogos na Libertadores agora. E 3 jogos muito ruins. É o tal do acesso negado do Sormani, né? É isso. O Kroos até falou isso com a gente, né? Que parece que o Corinthians, ele não entende o que é jogar Libertadores. Que tem um problema. Essa competição o Corinthians não sabe jogar e tem que aprender, né? Tem que aprender. É a competição mais importante. Tem que aprender a jogar essa competição. E o Corinthians não tá sabendo jogar. Foi muito mal, novamente, com todo o seu elenco estrelado milionário. É uma doideira, mas eu queria saber de você, torcedor corintiano, o que você tá achando? Você realmente acredita que dá pra reverter? Eu, sinceramente, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu ia acreditar, tá? Porque é isso que tem que ser. O torcedor é isso. O torcedor é muito mais emoção do que razão. E o torcedor tem que acreditar e tem que torcer. Você tem que assistir o próximo jogo e berrar e gritar e torcer quando você pode. Entendo, quem, né, não quiser ver também, tudo bem, mas eu acho que o torcedor tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque é um baque muito grande pro Corinthians ser eliminado agora. É a competição que dá mais dinheiro, dá mais visibilidade, ela é muito gigante. E o Corinthians ficar de fora dessa competição desde agora é tenebroso. Tenebroso. Que situação, hein? Comenta aí, torcedor corintiano, o que você achou disso. A gente se vê em breve. Valeu, tchau.